Oi pessoal, boa tarde, tudo bem? Demorei um pouquinho pra voltar, mas também não vou ver com tanta frequência porque eu acho que fica muito cansativo, né? De também ficar o tempo todo falando e falando na cabeça de vocês não vai dar muito certo. Hoje eu queria falar um pouquinho sobre uma dúvida muito comum dos pacientes, né? O pessoal tem me mandado bastante mensagem perguntando sobre depressão. Acho que é um assunto que é relativamente comum, é um assunto que é bastante falado, mas ao mesmo tempo não. E eu percebo que em muitos momentos não é tão claro. Então acho que é legal a gente falar um pouquinho sobre como eu sei se eu tô deprimida, né? Como eu penso que eu posso estar deprimida e como eu penso que eu posso precisar procurar ajuda, o que eu sinto para que me chame aí, ligue o pisca-alerta para eu procurar ajuda. Os critérios de depressão são muito bem estabelecidos, né? A gente tem inúmeros estudos aí que mostram pra gente quais são os sintomas, os principais sintomas da depressão, mas uma coisa que é legal a gente falar sempre, que eu bato bastante na tecla com os pacientes, cada pessoa reage de um jeito, cada pessoa se manifesta de um jeito. A gente tem uma síndrome, né, depressiva, por exemplo, e tem um conjunto de sinais e sintomas, mas cada pessoa é de um jeito, né? Somos seres biopsicossociais e espirituais, que eu sempre falo para quem tem alguma fé, se não biopsicossociais. E cada pessoa tem uma realidade, tem uma forma de enxergar a vida, tem uma forma até inclusive de ter depressão. Diferente do que as pessoas pensam, não é a depressão ela não é só aquela que a pessoa fica de cama sem conseguir levantar. Existem outros tipos de sintomas, que a gente chama de sintomas mistos, por exemplo, em que a pessoa ela tá deprimida, mas ela tá cheia de energia e tá agitada, e o risco de suicídio, que a gente tem tanto medo, é inclusive maior. Então, para a gente fazer fechar critério, né? São pelo menos 15 dias de uma alteração mais ou menos constante do humor, de estar mais rebaixado. E aí, dentre vários sintomas, a gente tem diminuição do apetite. Algumas pessoas têm aumento do apetite, né? Mas na maioria, diminuição do apetite. Diminuição do prazer pelas coisas. Então, antes, não sei, um exemplo. Eu adorava jogar videogame. De repente, nem isso não tem graça mais. Então, toda essa alteração, né, de como era para agora estar perdendo a graça, como se a gente tivesse de óculos escuro, como se as coisas perdessem um pouco a cor, né? Então, isso mostra uma diminuição da energia, do prazer, da vitalidade, vamos dizer assim. Então, isso a gente precisa prestar atenção. Insônia, principalmente, ou excesso de sono para algumas pessoas, irritabilidade e em adolescentes atentar. E muitas vezes a perda mesmo da vontade de viver, né? Do prazer pela vida. Aí eu acho que vale ressaltar que querer morrer não é a mesma coisa que querer se matar, né? Então, muitas vezes as pessoas deprimidas, elas têm sim a vontade de morrer como se fosse uma solução para os problemas, vamos dizer assim, mas não significa que elas queiram se matar. Agora, querer se matar, querer tirar a própria vida é uma coisa que é muito mais preocupante. Não que querer morrer seja normal, mas o querer tirar a própria vida, ter planos para isso é muito mais preocupante e tem que ligar o pisca-alerta aí com muito mais rapidez e procurar ajuda, tá? O transtorno depressivo, a gente tem episódio depressivo maior, né? O transtorno depressivo maior, episódio leve, moderado e grave, né? O leve, ele tem tanta perda de funcionalidade, o moderado mais ou menos, e o grave já é aquela coisa bem mais intensa que a gente vê aí de muitas vezes não conseguir levantar da cama, não conseguir mais fazer as atividades. Então é como se a pessoa estivesse fora da tomada, vamos dizer assim. E por que isso acontece? É preciso ter motivo? Claro que os fatores, eles influenciam, sim, claro, né? Os fatores externos podem influenciar, mas como eu sempre digo, uma alteração de neurotransmissão, né? Uma alteração do funcionamento do cérebro. Basicamente, é uma diminuição aí da disponibilidade de serotonina e não é uma escolha, não é porque quer e não depende só de acontecimentos. As pessoas elas podem deprimir simplesmente por terem história familiar de depressão na família, né? História familiar de depressão na família e terem, de repente, um evento adverso ou não terem. Então, não é necessário, né? Por ser uma doença do cérebro, ela pode acontecer assim como, por exemplo, a tireoide pode descompensar, independente de um motivo específico, né? O risco existe para doença psiquiátrica, independente do motivo, e a história familiar é muito importante nisso, né? Em todas as doenças psiquiátricas. É uma coisa que é bastante importante a gente conseguir diferenciar um pouquinho, né, dos acontecimentos para um transtorno depressivo. Então, eu terminei um relacionamento e eu estou muito triste, muito, muito desanimada.
eu preciso procurar um psiquiatra, preciso começar a tratar? Não necessariamente, né? A gente também tem as reações aí de ajustamento, os momentos de ajustamento da gente ter o nosso momento de se adaptar a uma situação, uma perda, né? O próprio luto. Então, não necessariamente isso exija que a gente, porque há 15 dias a gente tá triste, que a gente procure um psiquiatra. Mas se isso começar a se prolongar e principalmente for muito de tirar a funcionalidade da pessoa, muitas vezes a gente precisa procurar sim, né? E junto com a terapia, que eu sempre falo, é meio que óbvio, né? Quando eu falo tratamento psiquiátrico, já entendam psicoterapia junto, porque é muito importante. Então, qualquer pessoa tem que procurar e a qualquer momento? Não. Existem situações, mas se você tem dúvida, procure. E aí, qual que é o tratamento da depressão, né? O tratamento é basicamente com antidepressivo, que são os que eu já falei, inibidores de recaptação de serotonina, duais, então sertralina, fluoxetina, escitalopram, venlafaxina, entre outros, né? Mas é muito importante que, antes da gente fechar um diagnóstico para depressão, e isso é uma coisa que eu queria que vocês prestassem bastante atenção, é investigar a história prévia da pessoa. Se tem alguma coisa sugestiva de episódios de aumento de impulso, de muito aumento de energia, gasto excessivo, aceleração do pensamento, desinibição, que aí a gente vai entrar depois na questão do transtorno bipolar, que eu vou falar num outro momento, entrar com antidepressivo é muito perigoso, porque muitas vezes essa depressão ela pode estar dentro do transtorno bipolar, né, ser um episódio depressivo bipolar dentro do transtorno, e se eu dou um antidepressivo eu posso piorar a situação. Então, não é brincadeira quando a gente fala que tem que tomar cuidado com medicação antidepressiva e com diagnóstico de depressão, que eu encho bastante o saco, né? Então, não é tão simples assim, eu acho que eu tô deprimida, eu vou lá e vou tomar um remédio, vou pegar o remédio da vizinha, vou pegar o remédio do meu pai, do meu filho, do meu marido, do meu amigo. Não. Os critérios, eles precisam ser preenchidos, eles precisam ser muito bem averiguados, até porque, ao invés de ajudar, a gente pode atrapalhar. Tá? Então, não é brincadeira quando a gente fala. Se você tem dúvida, procura um psiquiatra, procura a opinião de um especialista. Não é tão simples assim, né? Mas, da mesma forma, né? Não é tão simples, mas também não é tão complicado. Então, o importante é que se você tem um transtorno depressivo, se você tem alguém na família que tenha, procure tratamento. Ainda mais na fase que a gente está vivendo agora, é natural que a gente dê uma desanimada, tudo, e pode evoluir para um transtorno, sim. E a gente precisa se apoiar e precisa sinalizar. Então, de repente, viu uma pessoa, vamos procurar uma opinião, vamos fazer uma terapia, vamos marcar um psiquiatra, porque é muito importante, tem tratamento. E tratar um episódio depressivo adequadamente, ele protege o seu cérebro. Então, diferente do que as pessoas pensam, se eu tomar antidepressivo eu vou ter demência. Os tarja preta, a gente sabe que tem maior chance sim, mas os antidepressivos em si, os remédios psiquiátricos, muito pelo contrário, eles protegem o cérebro. Porque tem muitos estudos hoje que mostram que se você não trata adequadamente a depressão ao longo da vida, a chance de você ter um quadro demencial na velhice, né, e quando ficar idoso, é muito maior. Então, muito pelo contrário, ao invés de atrapalhar o cérebro, a gente protege. Sem contar que é aquilo que eu sempre falo, se a gente trata adequadamente um episódio, a chance da gente conseguir ficar livre disso e não cronificar a doença e ter que tratar para o resto da vida é cada vez maior. Então, não é brincadeira, não é frescura, mais uma vez, não é falta de fé. Isso é história familiar, é uma alteração genética, é uma alteração do funcionamento do cérebro, e a depressão tem tratamento. Não precisa sofrer tanto quanto as pessoas estão adaptadas e estão acostumadas a sofrer. Então, se você tá muito triste, muito desanimado há muito tempo, perdendo o prazer pelas coisas, se você percebe algum amigo assim, ou se tem vindo o pensamento de morrer com muita frequência na cabeça, como se isso fosse um alívio, procura ajuda, procura tratamento. Não é normal estar assim, né? A gente tem um instinto de sobrevivência, então o natural é que a gente queira viver. Então, começar a ficar indiferente à morte ou pensar em morrer é um sinal, sim, de que a gente pode estar deprimido. Então, procura ajuda. Se tiver dúvida, me mandem por direct. Eu vou tentar trazer mais dados depois, mas o que eu queria que ficasse muito claro, existe tratamento, né? Não precisa ser assim para o resto da vida. Dá para tratar e dá para ter uma qualidade de vida muito melhor, certo? Um abraço e qualquer coisa vocês me mandam por direct, por favor. Bom feriado para vocês. Sobre uma dúvida muito comum dos pacientes, né? O pessoal tem me mandado bastante mensagem perguntando sobre depressão. Acho que é um assunto que é relativamente comum, é um assunto que é bastante falado, mas